Bem, gente, a gente volta aqui, tá, para dar continuidade às aulas do Karl Popper. E como eu disse para vocês, né, a gente tem o quê? A ciência deriva da experiência. Conhecimento científico vem da experiência. Segundo, a filosofia, né, agora é filosofia da ciência. Suas proposições devem ser confirmadas pela ciência empírica, né? Pela experimentação, tá? E, consequentemente, a metafísica desaparece. Não existe, segundo o pensamento dos neopositivistas, segundo o Círculo de Viena, não existe mais nenhum tipo de proposição, tá, metafísica no conhecimento científico. Não pode existir. Por quê? Porque a experimentação ela deve ser o critério, né, e a base para verificar todas as proposições. Então, como eu sei que um conhecimento é científico ou não? Tenho que testá-lo através da verificabilidade, tá? Através da confirmação da experiência, da observação, segundo os neopositivistas. Karl Popper vai criticar essa concepção, tá? Se podemos fazer um experimento que prova que uma determinada hipótese é falsa, ela pode ser considerada científica. Popper parte dessa concepção. Essa aqui é a concepção inicial do falsificacionismo. E a gente vai ver as principais teses do falsificacionismo. Vejam, o falsificacionista admite livremente que a observação é orientada pela teoria e a pressupõe. Ok? Então prestem bastante atenção. Primeiro a gente tem a teoria vai orientar os processos de observação e de experimentação. Ele também abandona com alegria qualquer afirmação que fazem supor que as teorias podem ser estabelecidas como verdadeiras, ou provavelmente verdadeiras à luz da evidência observativa. Vejam, outra questão, tá? O falsificacionista coloca também a teoria em suspensão, tá? Para ele, né, não significa que por causa de uma observação que deu certo no primeiro momento, a teoria já basta, ela se tornou verdadeira e acabou. Não, negativo, tá? A observação, né, ela pode ocorrer e, consequentemente, com o passar do tempo, outras observações podem vir e falsificar a teoria. Falsear a teoria que teria sido confirmada anteriormente por um processo de observação, tá? Então, a teoria, na verdade, ela é sempre probabilística, é sempre provável, mas ela não é certeza absoluta de verdade, tá? As teorias são interpretadas como conjecturas especulativas ou suposições criadas livremente pelo intelecto humano no sentido de superar problemas encontrados por teorias anteriores e dar uma explicação adequada dos comportamentos de alguns aspectos do mundo ou universo. Então vejam, as teorias elas são o quê? Conjecturais, são conjecturas, tá? Elas são tidas como prováveis, tá? Elas não são, absolutamente não são a confirmação verdadeira, né, da concepção. Ou seja, é aquela concepção universal, né, de uma lei universal geral, como pensavam os positivistas e os neopositivistas, tá? Então, uma vez proposta, as teorias especulativas devem ser rigorosas, né, e inexoravelmente testadas por observação e experimento. Ou seja, depois que você tem a teoria especulativa, né, você passa agora a testar ela, entendeu? Constantemente, usando da observação e da experimentação, para confirmar ela. Se ela sobreviver aos processos de teste de observação, então ela vai se mantendo como uma teoria científica, tá? Mas não significa que amanhã, depois de amanhã, ela não possa ser revogada. E outra teoria pode substituí-la, ok? Então, teorias que não resistem aos testes de observação e experimentais devem ser eliminadas e substituídas por conjecturas especulativas ulteriores. A ciência progride por tentativa e erro. Aí vejam, ela não é um processo totalmente contínuo, tá? É um processo de continuidade e descontinuidade. Ela progride por tentativa e erro, por conjecturas e refutações. Tá? Apenas as teorias mais adaptadas sobrevivem. Assim, para fazer parte da ciência, uma hipótese deve ser o quê? Falsificável. Tá? A hipótese deve ser falsificável. Tá? Então vejam, né?
Exemplo de falseabilidade. Todos os cisnes são brancos. Tá? A superioridade epistemológica do princípio de falsificabilidade, que insiste no valor do desmentido em relação ao da confirmação, deriva, segundo Popper, da assimetria lógica entre verificabilidade e falsificabilidade, ou seja, do fato de que milhares e milhares de confirmação não tornam indubitável uma teoria, enquanto basta um único fato negativo para refutá-la. Por exemplo, numa observação particular de cisnes brancos, apenas, jamais será capaz de justificar a validade da tese geral todos os cisnes são brancos, ao passo que basta a observação de um único cisne negro para desmenti-la. Tá? Então a observação ela serve para isso, ela serve para falsear uma determinada teoria, para falsificar uma determinada teoria. E aí vejam, isso significa que o que se pode aprender da experiência não é a verdade de uma teoria, mas apenas a falsidade de uma hipótese. Ou seja, que a ciência não é o mundo das verdades indubitáveis e definitivamente verificadas, mas o universo das hipóteses que no momento ainda não foram falsificadas, mas apenas eventualmente corroboradas. Então vejam, tá? Aprender, a gente tem que ter essa concepção de que a experiência, né, o processo de experimentação, não é a verdade de uma teoria, tá? É justamente o contrário. Ela, na verdade, tá, corrobora para o seu falseamento, tá? Para o falseamento da teoria. A ciência não é o mundo das verdades indubitáveis e definitivamente verificadas, mas o universo das hipóteses. O universo das hipóteses que no momento ainda não foram falsificadas, mas apenas eventualmente corroboradas. Portanto, uma hipótese é falsificável se existe uma proposição de observação ou um conjunto delas logicamente possíveis que são inconsistentes com ela. Isto é, que se estabelecidas como verdadeiras, falsificariam a hipótese. Tá? Então vejam, tá? É um conjunto, uma hipótese é falsificável se existe uma proposição de observação ou um conjunto delas, tá? Logicamente possíveis, que são inconsistentes com ela. Tá? Então vejam, a gente tem uma concepção diferente da concepção indutivista, tá? Apresentada por Karl Popper. É importante a gente distinguir falsificabilidade de falsificação, gente. Tá? A falsificabilidade é o processo, entendeu, de falseabilidade de uma determinada teoria. Mas não significa que ela foi falsificada. Tá? A gente tem que ter essa distinção. A primeira é uma nota puramente lógica, apta a estabelecer o grau de cientificidade de uma teoria. A segunda é um procedimento real, que torna efetivamente falsificada uma teoria. A ciência, portanto, vive de teorias falsificáveis, não ainda falsificadas. Porque se a teoria foi falsificada, ela não serve mais, ela perde o valor. A teoria de Ptolomeu, por exemplo, ela foi falsificada. Ela não é falseável, ela foi falsificada. Por quê? Porque a teoria heliocêntrica de Nicolau Copérnico vai substituir a teoria ptolemaica. Ou seja, as observações, as experimentações que vão ser direcionadas pela teoria heliocêntrica vão falsificar definitivamente a teoria de Ptolomeu, ok? A teoria de Ptolomeu vai ser completamente substituída. Assim, uma teoria muito boa será aquela que faz afirmações bastante amplas a respeito do mundo e, em consequência, é altamente falsificável e resiste à falsificação toda vez que é testada. Então vejam, essa é uma teoria, entendeu? Robusta, forte. Por quê? Porque ela vai se mantendo firme, mesmo com o processo de falsificação. Ela não perde o valor. Ok? Bem, gente, a gente encerra esse primeiro momento aqui. A gente volta na próxima aula já para falar sobre o progresso da ciência segundo o falsificacionismo. A gente se encontra na próxima aula. Um abraço, valeu, gente.